Você já fez de tudo: afirmações, visualizações, métodos, rituais. E ainda assim, algo não flui. A vida parece travada num ponto invisível. Você vê outras pessoas prosperando, avançando, criando e sente que existe uma parede entre você e aquilo que deseja. Mas essa parede não é feita de falta, nem de azar, nem de merecimento. Ela é feita de emoção mal sintonizada. Carl Jung dizia que aquilo que você emite emocionalmente, mesmo sem perceber, é o que constrói a qualidade da sua realidade. E não se trata de pensamento positivo. Se trata de frequência emocional oculta. Enquanto você fala que quer abundância, amor, fluidez, por dentro está vibrando medo, ou dúvida, ou culpa, ou aquela velha sensação de que não é suficiente. E o universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde ao que você sente como verdade. É por isso que nada se manifesta, porque o seu pedido é sabotado pela sua vibração. Mas aqui está o segredo que Jung sabia. Existe uma emoção específica, uma só, que, quando é realmente sentida, abre as portas da abundância. E ela não é entusiasmo, nem euforia, nem desejo. É sintonia com o valor interno. É aquela emoção silenciosa, mas profunda que diz: eu existo, e só por existir, eu mereço. Não é arrogância, não é performance, é presença. A maioria das pessoas confunde merecimento com esforço, com sacrifício, com aprovação externa. Mas o inconsciente só libera a abundância quando você para de mendigar energia emocional fora de si. E a única forma de fazer isso é sustentar essa emoção base, essa frequência essencial que Jung chamava de integração do valor psíquico. Você sabe o que isso significa? Significa reconhecer que você não precisa conquistar a abundância. Você só precisa parar de se sabotar quando ela tenta chegar. E isso começa com uma pergunta simples: o que eu sinto quando algo bom me acontece? Você agradece? Ou você desconfia? Você se permite viver? Ou já se prepara para perder? Porque é nesse instante que a verdade aparece e a sua frequência real, não a declarada, se revela. Hoje você não precisa repetir frases. Você precisa fazer um ajuste fino na sua emoção dominante. Jung dizia que o inconsciente percebe a intenção antes da palavra e que toda a cura começa quando a intenção interna e o desejo externo se alinham. Hoje o exercício é esse. Sente-se em silêncio. Pense em algo que você deseja com força. Agora, observe o que sente no corpo quando imagina isso se realizando. Vem leveza ou tensão? Vem paz ou medo? Não. Julgue. Só perceba. Porque nesse espaço, nesse gap entre o desejo e a emoção, é que vive a resposta. E se a emoção for sabotadora, respire e diga: eu permito, eu aceito, eu sou. Não com a cabeça, com o corpo, com o sentir. Hoje, você deu o primeiro passo para abrir as portas da abundância. E não foi lendo mais um livro, foi reconhecendo que o que faltava não era conhecimento, era sintonia. Amanhã, vamos aprofundar e descobrir o que exatamente impede essa frequência de se instalar. O bloqueio emocional invisível que Jung mapeava no inconsciente coletivo e que talvez esteja em você agora. Você deu o primeiro passo, sentiu, observou. Talvez tenha percebido que o que você deseja com tanta força vem acompanhado de tensão, de um medo quase imperceptível, de uma vibração que diz: e se eu não conseguir? E é aí que tudo trava. Carl Jung dizia que aquilo que a consciência deseja, o inconsciente muitas vezes teme. É por isso que você pode querer algo profundamente, mas sua vibração mais íntima está dizendo o contrário. A pergunta é: de onde vem esse medo? Ele não nasceu ontem. Ele não veio de um evento específico. Ele vem de um registro emocional antigo, que se fixou como um nó, um padrão emocional inconsciente que aprendeu a associar o desejo à perda, o sucesso à rejeição, a abundância à culpa. É como se o inconsciente dissesse: se você tiver demais, vão te tirar. Se você brilhar muito, vão te atacar. Se você for feliz, vai perder alguém. Esses são os códigos invisíveis que bloqueiam a abundância. Jung chamava isso de comportamento de autossabotagem,
estruturado no complexo. Um complexo emocional que se forma quando uma emoção forte, como vergonha, abandono, humilhação, se instala no centro da psique e começa a operar como filtro da realidade. E você nem percebe, porque tudo parece normal. Você busca crescer, faz planos, investe tempo. Mas na hora em que algo começa a dar certo, você trava, ou sabota, ou se afasta, ou fica doente, ou atrai caos. Já aconteceu com você? De estar indo bem e do nada tudo ruir? Isso não é azar, é um complexo agindo, um programa emocional inconsciente tentando manter você dentro do conhecido. Porque para o inconsciente, o desconhecido é perigoso, mesmo que seja exatamente o que você quer. Por isso, a frequência emocional da abundância não consegue se instalar, porque ela é incompatível com o medo do novo, com a vergonha de receber, com a culpa de prosperar. Hoje, você precisa se olhar com radical honestidade e perguntar: qual é o meu verdadeiro sentimento quando eu penso em ser abundante? Se for paz, ótimo. Mas se for medo, culpa, tensão, é aí que está a sua cura. E essa cura começa com a liberação do afeto congelado. Jung dizia que a alma adoece quando emoções não expressadas ficam presas, e que a abundância é, antes de tudo, um fluxo psíquico liberado. Por isso, o exercício de hoje não é sobre atrair, é sobre soltar. Feche os olhos, respire fundo, pense na cena que representa sua maior abundância e diga mentalmente: eu me permito sentir isso, eu solto o medo de merecer, eu dissolvo a culpa de receber, e repita até o corpo relaxar, até a mente parar de resistir, até o choro vir se precisar. Porque o que sai não te sabota mais. Hoje você começa a limpar o espaço emocional onde a abundância vai pousar. Amanhã vamos revelar a emoção exata que Jung via como a chave de ouro. Aquela que, quando integrada, muda a sua vibração e a sua vida. A essa altura, talvez você esteja se perguntando: se o que me trava é um padrão inconsciente, se o que me sabota é uma emoção não sentida, então o que afinal me liberta? Carl Jung passou a vida estudando esse exato ponto, e ele descobriu algo surpreendente, algo que a maioria das pessoas ignora porque parece simples demais. A emoção que abre as portas da abundância não é alegria, não é fé, não é nem mesmo amor no sentido comum da palavra. A emoção que transforma tudo se chama gratidão consciente. Mas não essa gratidão decorada de gratidão do universo nos stories. Não essa gratidão superficial, de quem agradece mas continua se sentindo pequeno. A gratidão que Jung considerava poderosa é aquela que reconhece a presença do valor interno, mesmo na ausência do externo. É aquela que diz: eu agradeço não pelo que recebi, mas pelo que já sou. Isso muda tudo, porque enquanto você agradece só quando algo bom acontece, você está reagindo à realidade. Mas quando você agradece antes, quando você agradece sem motivo aparente, quando você agradece só por existir, você cria realidade. Jung dizia que o inconsciente não distingue o real do simbólico. Por isso, quando você sente gratidão verdadeira, o seu campo emocional se abre e começa a emitir um sinal para o mundo como se dissesse: já está feito. E o universo responde. Não porque ele é mágico, mas porque ele é espelhado. Ele reflete o que você vibra. E quando você vibra gratidão sem cobrança, sem desespero, sem ilusão, você cria espaço para receber. Pense bem, quando foi a última vez que você se sentiu sinceramente grato, no meio do caos? Quando você conseguiu agradecer por estar vivendo a dor, porque sabia que aquilo também estava te moldando? Esse é o ponto. A gratidão consciente não foge da dor. Ela a reconhece como parte do processo. E ao fazer isso, ela transforma a dor em sabedoria, e a sabedoria em abundância. Porque o que você chama de milagre nada mais é do que o reflexo de uma vibração que se alinhou com o seu valor real. Hoje o exercício é prático. Feche os olhos, coloque uma mão no coração e pense em algo que ainda não chegou, algo que você deseja profundamente. Agora, sem esperar que isso se manifeste, agradeça. Sinta a emoção de quem já tem, de quem já é,
de quem não precisa provar mais nada para receber. Deixe essa emoção crescer no peito, não como euforia, mas como uma presença silenciosa que diz: sim, eu sou digno disso. Se lágrimas vierem, deixe. Se resistências aparecerem, observe. Você está reprogramando o campo emocional. Jung dizia que o inconsciente se transforma quando é tocado com verdade emocional e que uma emoção sentida com presença tem mais força que 1000 pensamentos positivos. A partir de agora, toda vez que você desejar algo, antes de correr atrás, antes de visualizar, antes de pedir, agradeça. Porque quando a gratidão vem antes, a realidade começa a se curvar. E você não precisa mais forçar, só sintonizar. No último bloco, você vai entender como manter essa frequência. E por que muitos perdem tudo justo quando estavam quase recebendo. Você sentiu a vibração, você acessou a emoção, você viu que a gratidão verdadeira não depende de conquistas. Ela nasce de um lugar silencioso, onde você se reconhece digno sem precisar provar nada. Mas agora vem a parte mais difícil. Não é sentir uma vez, é sustentar. Carl Jung dizia que o maior desafio da transformação interior não é o despertar, é o pós-despertar. O momento em que você começa a voltar para o mundo e ele ainda não te devolve sinais visíveis de mudança. É aí que muita gente desiste. Começa bem, mas cai na armadilha de esperar resultados imediatos. E quando não vê, volta para o padrão antigo. Você já viveu isso. Um ciclo de esperança, prática, fé, seguido por frustração, dúvida, abandono. Mas o universo não responde à sua prática. Ele responde à sua persistência emocional. Você pode fazer uma técnica por 10 dias. Mas se no 11º dia você voltar a vibrar escassez, medo, vitimismo, o campo se fecha de novo. É duro? É, mas é real. Porque o que transforma não é o que você faz esporadicamente, é o que você emana de forma consistente. E aqui está o erro mais comum que as pessoas cometem. Elas confundem esforço com frequência. Acreditam que quanto mais fizerem, mais vão manifestar. Mas a abundância não vem do esforço, ela vem da coerência interna. Jung dizia que a coerência emocional é o estado em que sua mente, seu coração e seu corpo estão em acordo silencioso. Nada grita, nada sabota, nada nega. É nesse estado que o mundo começa a mudar. Mas para isso você vai ter que deixar cair as máscaras, a do controle, a da ansiedade, a da pressa espiritual, porque no fundo, o que te afasta da abundância não é o que você não tem, é o que você ainda tenta controlar. Controlar o tempo, controlar o modo, controlar o caminho. Mas o universo não flui sob ordens, ele flui sob ressonância. Hoje o exercício final é esse. Durante o dia, toda vez que você perceber que está querendo controlar, parar tudo, respirar e dizer: eu confio, eu já sou, eu sustento. Não espere sentir arrepio, não espere mágica, espere realidade interna estável. Esse é o solo onde a abundância nasce. Jung dizia que o self, o centro real da psique, é silencioso, mas constante. E que quando você começa a viver a partir dele, tudo o que não é verdade desmorona. Talvez por isso tanta gente desista no meio, porque começa a perder o que era falso, mas ainda não vê o que é verdadeiro chegando. Hoje, você está entre os poucos que continuam, que entendem que não se trata de conquistar, mas de permitir. Não se trata de buscar, mas de vibrar. Não se trata de repetir, mas de sustentar. Você já sabe qual é a emoção. Você já sabe como ela funciona. Agora, só precisa honrá-la no seu cotidiano. Não espere mais sinais. Você é o sinal. A abundância começa no instante em que você para de buscar fora e começa a sentir por inteiro aquilo que já pulsa em você. O universo é só o eco da sua vibração. E hoje, pela primeira vez, ele pode finalmente ouvir o que você sempre quis dizer: eu já sou.